Salve, salve quebrada! Como é que vocês estão? Vim aqui hoje para falar com vocês que eu assisti o melhor filme do ano, pelo menos até agora, né? No dia 11 de junho de 2023. Este filme não é nada mais, nada menos do que a continuação do primeiro Homem-Aranha no Aranhaverso, que agora recebeu a sua parte 2, tá? A gente já vai trocar uma ideia sobre essa questão, né, da continuação, que é o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Esse filme é uma obra de arte. Esse filme tá incrível, incrível. A gente vai conversar sobre ele. E assim, é uma obra-prima de animações, dificilmente não vai ganhar o Oscar. Assim, eu acho que essa categoria é uma que a gente dificilmente vai encontrar um concorrente à altura, né, de Homem-Aranha através do Aranhaverso. E eu trouxe algumas informações aqui para vocês sobre esse filme que eu peguei pela internet ali, que eu falei, nossa senhora! E aí eu fui até dar uma olhada, né? Então, por exemplo, no Letterboxd, este filme tem agora a maior nota, inclusive superando o grande filme brasileiro, O Alto da Compadecida, que para mim é uma obra de arte cinematográfica nacional. Para vocês entenderem sobre o sucesso deste filme, ele possui hoje a terceira maior nota no IMDb, que são aqueles sites agregadores de críticas, né, agregadores de nota que a galera ali acaba se baseando, né? E ele também está entre os maiores filmes, né, por conta da nota da crítica e da nota do público, dentro do Rotten Tomatoes. Então esse filme assim estourou, um sucesso absurdo. E depois da vinheta a gente vai trocar uma ideia sobre minha crítica nesse filme, sobre os possíveis spoilers, o que virá na próxima continuação e alguns detalhes, fechou? Depois da vinheta. Quebrada, se você já ficou até aqui neste momento do vídeo, é aquele momento que você deixará o seu like, se inscreverá no meu canal, ativará o sininho, deixará escrito ali as notificações. Assim que eu postar um vídeo, vai chegar para você um anúncio dizendo tem vídeo novo lá no Quebrada Geek com o Pedro. Fechou? Então, primeiro ponto aqui. Pedro, vou assistir Homem-Aranha através do Aranhaverso. Preciso ter assistido dentro do Aranhaverso? Sim, tá? Porque se você não assiste o primeiro filme, algumas questões dramáticas, emocionais do filme, elas não farão tanto sentido para você aqui. Então algumas coisas serão vazias. Eu fui assistir esse filme com a minha cunhada e com o meu irmão, e eles que não tinham visto o primeiro não tiveram a mesma emoção ou talvez a mesma dimensão do filme quando eu assisti junto com a minha esposa e com o meu filho, fechou? Então é importante ter visto a primeira parte deste filme. Não tem cena pós-créditos, na verdade tem um spoiler, né? A cena pós-créditos, ela é só o título do terceiro e último filme, então é uma trilogia sobre o que nós estamos falando aqui, e dá a entender que o próximo filme, que ainda não tem data para ser lançado, principalmente porque nós estamos passando pela greve dos roteiristas lá em Hollywood, este filme chegará de 2024 a 2025, que é Homem-Aranha além do Aranhaverso, né? Então deu a entender que é ali Spider-Man Beyond the Spider-Verse, tá? Pelo menos é o que apareceu na sessão que a gente foi assistir. Então o filme ele é como se fosse a parte 1 de uma grande continuação, ou se você quiser encarar isso como uma trilogia, que eu acho que tem tudo para emplacar como a melhor trilogia do cinema, nos gêneros live action e nos gêneros de animação, porque o nível é extremamente alto, fechou? E, assim, o que eu posso falar pra vocês? Visualmente, o filme é um espetáculo. É uma coisa que poucas pessoas já se presenciaram na tela grande no cinema. Pode até ter alguns animes que a gente chega ali próximo, nesse tom de brincar com cores, com texturas, mas o que é feito aqui no Aranhaverso é uma coisa, assim, surreal. Então chega num determinado ponto que você tem o Miles, né, da história principal, você tem a Gwen, né, que ela é, na versão em inglês, ou na versão original, né, ela é dublada pela Stanfield, né, que inclusive é uma atriz que tá ganhando os holofotes dentro da Marvel, né, a Hailey Stanfield, e aqui nesse filme aparecem novos personagens que não tinham no primeiro, e um deles que para mim é fenomenal, fantástico, e todas as cenas que ele aparece, ele rouba a cena, que é o Homem-Aranha Punk, velho, Spider-Punk, que na língua inglesa ele é dublado ninguém mais, ninguém menos que Daniel Kaluuya, que já foi vencedor de Oscar, apareceu no Pantera Negra, e eu acho que o grande filme ali da sua carreira é o Corra, né?
E aqui, o que eu acho legal desse filme é que ele brinca com a gente, de modo que quando você assiste o trailer, dá a entender que o vilão do filme é o Miguel O'Hara, né? Que é aquele que aparece no trailer correndo atrás do Peter, não, desculpa, do Miles, com o auxílio do Peter ali para tentar se salvar de toda aquela loucura, que na versão inglesa também é dublado pelo grande Oscar Isaac. Mas o filme ele é tão incrível que ele introduz o vilão bem nos primeiros minutos do filme, né? Ele introduz o vilão. O vilão é muito legal, muito carismático, e visivelmente é uma coisa que você não consegue imaginar como ele seria em live action pela complexidade do personagem, que é o Mancha, né? Ele aparece rapidamente nos trailers, né? Ali num tom de deboche, quando ele tá até comendo uns pães e os pães caem pela barriga dele. E o filme é tão bom que esse vilão aparece ali mais ou menos na primeira hora de filme, né? Ele vai se construindo, ele vai ficando mais forte e ele simplesmente some, desaparece. E isso não faz falta. Não faz falta nenhuma no filme, porque dentro do plot twist que o filme traz, ele acaba se tornando um vilão secundário, apesar de ser inicialmente o inicial ou mais importante, o vilão primário. E o roteiro é tão bem feito que a sensação de medo que esse vilão traz é quando ele some e você já vê a construção dele, né, o arco dele de aumento de poder, você fala assim, mano, se de uma cena para outra ele já ficou assim tão forte, e todo esse tempo de filme que tá passando, o que será que esse cara, né, esse vilão, tá se tornando? Então, o temor por ele é, como eu posso, orgânico. Você sente medo do vilão pela ausência dele. Isso pra mim é uma coisa genial que o roteiro faz. Atuações aqui, lógico, a gente tá falando de uma animação, mas o Miles Morales, ele novamente entra com uma nova camada de profundidade, na medida em que esses novos personagens aparecem, porque é o seguinte, eles falam que você tá tendo um problema no multiverso, e aí a Gwen está dentro de um novo grupo liderado pelo Miguel O'Hara para fazer essas correções dos multiversos. E aí, nesse intervalo de tempo, o Miles tenta entender o porquê que ela não deu tanta bola, ou porquê que ela ficou um tempo desaparecida, e começa a ir atrás dela sem que ela perceba. Aqui pode ser até que tem um pequeno furo de roteiro, que ele usa um poder de invisibilidade, e dá a entender que essa invisibilidade literalmente anula qualquer coisa que ele possua, respiração, batimento cardíaco, presença, porque ninguém percebe que ele tá em cena. Eu achei isso um pouco forçado, mas a gente engoliu. E o filme, quando ele termina, para quem gosta, por exemplo, de quadrinhos, ou para quem gosta de animação mesmo, chega naquele clima que você fala, nossa, agora o pau vai quebrar, o filme literalmente acaba e coloca ali o continue, como se fosse um grande episódio de uma animação de 2 horas. E eu achei aquilo fantástico. Logicamente, fiquei chateado, porque eu falei, pô, eu quero ver o que vai acontecer agora, porque o filme ele foi acumulando núcleos separados e chegou num ponto que eles iriam convergir. E você fica imaginando o que ia acontecer depois daquele momento de clímax, de tensão que ia estourar, tá? Então o que eu tenho para dizer? A trilha sonora, para mim, tá, particularmente, ela não é melhor que o do primeiro filme. Sinto muita falta da trilha sonora que caracterizou o primeiro filme, que ela aparece no trailer, mas ela não está aqui, e eu acho que tinha uma cena ali perfeita para ela estar, que é quase que a mesma cena do trailer, mas ela não está no filme. Eu senti falta dessa música em específico, que foi uma música que viralizou. Coisas que eu posso dizer para vocês até este momento do vídeo. Ele conta com inúmeras participações, muitos cameos, muitas participações especiais, mas o foco do filme não é esse. Se você tá saindo de casa falando, eu quero ver participações especiais de Homem-Aranha, você vai se decepcionar com o filme. Elas são apenas um complemento. O objetivo não é esse do filme. O filme não quer fazer grandes conexões como se fosse este Homem-Aranha aqui. Esse não é o objetivo desse filme. Esse é um filme do Miles Morales, tá? E o que eu acho incrível, galera, é que assim, quando eu assisti o filme, tinha muita criança na sala, inclusive o meu filho, e daqui 20, 30, 40 anos, né, alguns de nós estaremos bem velhos já, inclusive esse que vos fala, que tem 27 hoje, o Homem-Aranha da nova geração vai ser o Miles. Vai ser um Homem-Aranha negro. Eu acho isso assim fenomenal, porque ele mantém a essência de todos os outros Homem-Aranhas, né, os Peter Parkers, mas ele tem a sua própria assinatura. Ele é um Homem-Aranha negro, ele é um Homem-Aranha latino, ele é um Homem-Aranha carismático, ele é um Homem-Aranha que conversa muito também com a juventude. Essa é uma virtude que todos os Homem-Aranhas possuem, o diálogo com a juventude. É o meu herói favorito, eu gosto muito da DC,
Gosto, inclusive, mais da DC do que da própria Marvel. Gosto da Marvel, mas o meu herói favorito de todos é o Homem-Aranha, porque ele dialogava com a gente. Ele era aquele garoto que era excluído na escola, que era fracassado, que era frustrado nos relacionamentos, na medida que ele tinha um grande dilema, que é, pô, eu sou um herói incrível e eu preciso resolver todas essas contradições em que a minha vida está inserida. E assim, esse filme lida com isso. Chega um momento ali que o Miles, ele tá tão agoniado para falar a verdade pros pais dele, que ele não sabe como fazer isso, na medida em que a família dele percebe que alguma coisa de errado tá acontecendo, começa a pressioná-lo, e ele chega e fala que não vê um fardo pra ele queria ter uma vida normal, ele tá apaixonado, gente, pela Gwen. A mesma medida que a Gwen tá apaixonada por ele. E o legal desse filme são os novos personagens que são introduzidos. O Spider-Punk, que faz um monte de sacadas políticas. Eu já vi uma galera chata aí, aquele é lacrador, que isso, que aquilo. O pessoal é muito chato. Inclusive não sabe o que é anarquismo, que ele é um personagem de anarquista. Mas é muito legal, inclusive, o visual que ele aparece, que é como se ele estivesse dando bug, e ele vai entrelaçando várias cores diferentes. E eu vi que só a animação dele demorou de 3 a 4 anos para ser feita. Então, assim, é um carinho muito grande pro personagem. Tem um personagem que é um Homem-Aranha, que é uma mulher grávida. Tem o próprio Peter, que agora ele tem uma criancinha. Então é muito legal a gente ver a reunião de todos esses Homem-Aranhas que vão culminar para um terceiro grande ato, que é o terceiro filme, que provavelmente será um clímax incrível para todos os fãs do Homem-Aranha, tá? Então assistam esse filme, diálogos incríveis, trilha sonora incrível, animação perfeita, é um novo nível de animação deste filme em diante, assim como foi o primeiro, o padrão de animação ele vai se elevar num nível muito alto, as pessoas vão olhar para esse filme como uma referência de boa animação, e o que ele deixa para o seu próximo filme é uma base muito sólida de inúmeros personagens que vão convergir num único ato, fechou? Então, essa aqui é a minha crítica. Se você chegou até aqui e quer saber os spoilers, agora é o seu momento. Se você não quer saber os spoilers para que a sua experiência não seja prejudicada ou acabada com o que eu vou acabar de falar, esse é o momento de você dizer tchau para mim, eu dou tchau para você, mas antes peço que você clique no curtir, se inscreva no meu canal, ative o sininho, as notificações e não perca nada do que está sendo postado aqui, fechou? Então quais são os spoilers, galera? O filme assim é genial, a tirada, o Mancha simplesmente desaparece, o Miguel O'Hara ele não é um vilão do filme, mas o que acontece? Aquela aranha que picou o Peter no primeiro filme, não, o Peter não, o Miles, né? Ela não era daquele universo. Era uma aranha de um outro universo, que eles colocam como universo 42, e eles estão brincando com tudo isso nesse filme. O Peter até aparece, troca uma ideia, e aquele Peter daquele universo acaba morrendo, e a gente descobre nesse filme que os problemas de multiverso, que são aquelas falhas que começam a dar nas cores, elas estão ligadas diretamente ao Miles. Não era para ele existir naquele universo, que é o que a gente está acompanhando, como Homem-Aranha, porque aquela aranha não é daquele universo, ela não poderia ter picado ele. Então o que poderia a gente trabalhar ali? Ou aquela aranha poderia ter picado realmente o tio dele, né, e não seria o Gatuno como um vilão, ou ela picaria uma outra pessoa, mas aquela aranha não era daquele universo, fechou? Porque já tinha um Homem-Aranha. E aí a gente descobre que essa aranha acaba aparecendo num erro dentro ali da base científica do filme, que acaba gerando o vilão, o Mancha, na mesma medida que os outros multiversos começam a enfrentar problemas, porque o Peter não existe no mundo do Miles, e o Miles foi picado por uma aranha que não era para ser dele. Então o que o Miguel O'Hara tá fazendo? Ele se tornou alguém ali que tentou mudar o cânone do filme. O que é o cânone do filme? São eventos que acontecem para todos os Homens-Aranhas. Então todos os Homens-Aranhas terão uma perda familiar, pode ser a Tia May, pode ser a Gwen, pode ser o Tio Ben, né? E todos os Homem-Aranhas terão alguém ligados à polícia que vai acabar morrendo, e isso é como se fosse um grande fio que conecta todos esses Homem-Aranhas. Então, o que vai acontecer? O Miles, ele entende que quem vai morrer então vai ser o pai dele, que é um capitão de polícia, alguém próximo a ele, e ele decide que não vai deixar isso acontecer. O Miguel O'Hara vira para ele e fala que se ele evitasse que o cânone acontecesse, ele destruiria aquele universo. Por quê? Eles tinham ido para o universo do Homem-Aranha na Índia, que incrível também, e o Miles salva uma criancinha que o até então chefe de polícia ia salvar, e ele ia morrer no lugar daquela criança. Ele acaba salvando os dois. Então o que acontece? Como ele destruiu o cânone daquele universo, o fio que controla
todos aqueles outros personagens unidos pelas mesmas tragédias, a tragédia faz parte da vida humana, a tragédia faz parte da vida do Homem-Aranha, da mesma forma que através dessas tragédias surgem novos deveres e surgem novas responsabilidades para o personagem. O Miles evitou que isso fizesse com que o Homem-Aranha na Índia tivesse o seu desenvolvimento no cânone. E o que acontece com aquele universo? Ele é destruído, fechou? E aí a galera falou que se ele não fosse destruído, ou melhor, se ele não deixasse que o cânone na história dele, que não é o cânone real, acontecesse, ele ia destruir todo o multiverso. Então vários Homem-Aranhas começam a persegui-lo para que o pai dele morra e o cânone seja construído. E aí nesse intervalo, galera, é aqui que estão as participações. Então eles começam a ver várias, como se fossem teias de aranha, e ali aparece o Homem-Aranha do Tobey, aparece o do Andrew com as suas mortes, aparece do Tom Holland, aparece aquela personagem que faz as vendas do filme do Venom, do Tom Hardy, aparece o espetacular Homem-Aranha da animação, aparece o Homem-Aranha Lego, aparece o Homem-Aranha do videogame, aparece todos esses Homens-Aranhas que vocês possam imaginar nessa cena específica. Eles estão dentro de um QG, alguns, e outros estão num flashback. Então o filme brinca com isso de modo que não é forçado, está inserido na trama, na narrativa do filme, sem que você fale, vamos tirar agora a história, vamos jogar o fanservice e depois a gente continua. Não, o fanservice está inserido na história, ele faz parte, ele não é apenas um adorno. Joga lá pra galera gritar no cinema e vai passar. Desculpa. E aí o que vai acontecer? Alguns Homem-Aranhas, eles não vão participar dessa empreitada do Miguel O'Hara, incluindo o Peter, que agora tem uma criança, e eles vão montar como se fosse um grupo, onde tem a Homem-Aranha lá que tá grávida, vai aparecer o novo Homem-Aranha, que inclusive tem várias dublagens brasileiras incríveis nesse filme, e eles vão perseguir o Peter. A Gwen vai ficar com um peso na consciência, e aí ela vai pra casa do Miles, né? Eu falei Peter, tô até confundindo. O Peter vai ajudar nessa perseguição. E ele fala, o cânone faz parte, todos nós temos isso. Até achei que eles iam colocar aquela com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, mas não aparece aqui no filme. E o Miles fala, eu me recuso e eu vou salvar todo mundo, eu consigo fazer essa escolha, eu não tenho que salvar uma única pessoa e deixar o multiverso ser destruído, ou deixar o multiverso vivo e perder uma única pessoa. Ele falou, posso fazer os dois, que é a cena que eu acho que deveria ter tocado a música, que ele fala, eu quero fazer as coisas do meu jeito, que ele estava cansado de todo mundo dizer o que ele deveria fazer e como ele deveria fazer. E aí você tem esses dois núcleos, porque o que vai acontecer? Tem uma máquina, convenientemente, que ela manda você para o seu próprio multiverso, para o seu próprio universo, né? E quando o Miles pede para que ele seja mandado para casa, ele vai para o multiverso, ou melhor, para o universo 42, que é o universo da aranha que o picou, que não deveria ter picado no seu próprio universo. E lá ele chega na casa, aparece o tio dele, as pessoas não estão entendendo, e ele faz a verdadeira confissão pra mãe dele. Ele fala, mãe, eu sou Homem-Aranha, etc. Ele fica tipo, o que tá acontecendo com você? Você tá doido, criança? Você colocou a roupa do seu super-herói. E aí quando ele descobre, o tio leva ele pro porão, e aparece o Gatuno, que é ele mesmo, tá ligado? Ele mesmo, com o traje de Gatuno, com umas tranças diferentes, o visual incrível, e dá a entender que ele iria matar o Miles, né, pra tentar corrigir esses eventos canônicos, porque era pra ele ter sido o Homem-Aranha naquele universo, e a aranha dele caiu no universo do Miles, então o Miles não poderia existir como Homem-Aranha. E nesse intervalo de tempo, então tem um grupo do Miguel O'Hara que está tentando chegar até ele para garantir que isso seja corrigido, e do outro lado a Gwen vai para o universo do Miles real, o Miles que a gente está acompanhando, e ela vai tentar proteger a família dele para que o pai dele não morra. E aí no começo do filme, que eu acho legal, que o mundo da Gwen é como se fosse meio triste, e quando ela se sente feliz, as cores se avivam, né? Então são cores muito frias, e quando ela tá feliz, as cores ficam quentes, o visual fica bonito. Ela conversa com o pai dela, que ela tinha um problema, o pai dela acreditava que ela tinha matado um outro personagem, e aí o sonho dela era tocar numa banda, e ela fala que não tinha dado certo, que ela tinha fracassado nisso, e aí no final do filme, que é uma cena incrível, climática, ela aparece lá, né, e aí ela chega e fala assim, você não quer vir ajudar a gente? Ela fala isso pro Peter com a filha dele coloca o casaquinho aqui e fica com a touca de Homem-Aranha, e ela fala, agora finalmente eu consegui montar uma banda, e aí vem os primeiros personagens do primeiro filme, junto com o Homem-Aranha Punk, que tinha desenvolvido um aparelho, um artefato, que faria com que ela conseguisse abrir novamente o portal do multiverso para recrutar essa missão. Então o que dá a entender pra gente? Que o próximo filme, que vai ser incrível, ele vai ser um núcleo do Miguel O'Hara, desse Homem-Aranha que é o Gatuno, né, do Miles do Universo 42, contra a banda, né, o grupo que a Gwen formou, liderado pelos antigos Homem-Aranhas do primeiro filme, tentando colidir ali para ver o que eles vão conseguir
resolver. O que eu acho realmente de fato que vai acontecer. Alguns desses personagens vão acabar morrendo, porque o Mancha vai aparecer. Ele vai estar extremamente poderoso, ele já está muito forte na última aparição que ele fez na primeira metade ali do filme. Então acho que vai acabar que todos eles vão se juntar para derrotar o Mancha, e alguns, obviamente, vão morrer. E pode ser que o cânone desse Miles, né, gatuno, seja destruído. As coisas vão pro cânone que a gente está acompanhando do Miles original, né, para nós, o original, e isso acabe se corrigindo e talvez que tenha alguma perda agora de fato importante. Pode ser que a Gwen morra, pode ser que o pai dele morra, a mãe dele morra, o próprio Peter, né, esse novo Peter, mentor dele, mas isso dá a entender que no próximo filme tudo obviamente vai ser corrigido, mas eu acho muito difícil que esse Miles ele não tenha essa perda significativa, assim como todos os outros Homem-Aranhas que apareceram durante esse filme, fechou? Então esses são os spoilers, não tem cena pós-créditos, as aparições elas são muito rápidas, específicas, o objetivo do filme não é esse, então no próximo filme vai ter uma treta muito louca, muito grande, e eu tenho certeza que ninguém vai perder, fechou? Se você chegou até o final e gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, se você já assistiu, deixa também o seu comentário, e não se esquece de sair sem deixar aquela curtida, um comentário, a sua inscrição. Valeu!